Olá, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero convidar você nesse momento para acompanhar uma leitura que eu irei fazer no capítulo 4 do livro de Atos. Nós iremos ler do versículo 31 ao versículo 35, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos a respeito da igreja verdadeira. Pois aqui está o relato da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, que podemos afirmar que foi uma igreja que nasceu segundo o coração de Deus, devido a algumas características que essa igreja tinha. E a palavra igreja não se resume apenas a um templo, pois muitas pessoas estão equivocadas quando associa-se igreja a um templo, pois a palavra igreja, ela vem de eclésia e o seu significado é aqueles que são chamados para fora, pois a missão da igreja não é estar entre quatro paredes pregando um evangelho muitas vezes para aquelas pessoas que já conhecem a Cristo, mas a missão da igreja é pregar, levar o verdadeiro evangelho àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Essa que é a missão da verdadeira igreja, aqueles que são chamados para fora. Pois Cristo não fundou nenhuma instituição evangélica, ou seja, ela qual for. Jesus não fundou nenhuma igreja, pelo contrário. Jesus Cristo, ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali se faz presente uma igreja. Aquelas pessoas que estão ali na casa das pessoas adorando, em reuniões, compartilhando das coisas de Deus, ali se faz presente uma igreja. Pois igreja no Novo Testamento se faz assim. Essa igreja de Jerusalém era assim, na casa dos irmãos. Eles se reuniam, compartilhavam, conversavam a respeito do amor de Deus e assim eles pregavam e levavam a vida. Muitas pessoas, quando pensam sobre a questão igreja, imagina-se um templo, um megatemplo, tipo o Templo de Salomão, entre outros grandes templos, megatemplos, se assim podemos dizer. Pensa que aquilo é uma coisa que Deus habita pelo fato de ter sido Salomão e tal. Mas não tem nada a ver. Cristo aboliu esse conceito de templo feitos por mãos de homens. Templo do Novo Testamento não tem cabimento ao homem construir um templo para a sua própria vaidade, pois a igreja somos nós, eu e você, nós reunidos em oração, fazendo a vontade de Deus. Mas por que essa igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela era uma igreja diferenciada? Não só pelo fato de eles se reunirem de casa em casa,
mas devido a algumas práticas que eles praticavam e que nós devemos praticar nos dias atuais. Naquela época, eles talvez não tivessem o que nós temos hoje, mas eles faziam o que nós não fazemos hoje. Essa que é a grande verdade. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você a respeito desse texto é que o versículo 31, ele aborda uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, poder, autoridade. É isso que quer dizer. Eles anunciavam o Evangelho, a palavra de Deus. Mas infelizmente, hoje, quando nós analisamos o mundo religioso que nós vivemos, chegamos à conclusão de que o homem não sabe mais o que é ser cheio de Deus. O homem não sabe mais o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Daí então ele confunde, achando que ser cheio do Espírito Santo de Deus é falar uma língua sobre a qual ninguém entende, muito menos ele nem Deus. É ele falar de forma para chamar a atenção dos outros, mudar o tom da sua voz quando estiver dando uma mensagem. Daí então ele começa a fazer coisas sobre o qual ele engana-se, achando que está impressionando aqueles que estão ouvindo. Mas alguns ainda gostam desses tipos de coisas, pois o texto bíblico, o texto sagrado sobre o qual nós lemos, vai dizer que os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam a palavra com autoridade. E é isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há quem diga que ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar falando em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A palavra do Senhor nos ensina de forma diferente. Há quem diga que para ser cheio do Espírito de Deus tem que cair no chão para mostrar o poder de Deus. Não tem nada a ver. E daí surgem alguns movimentos pentecostais que de forma errônea, muitos pastores saem passando o paletó e derrubando o povo. Coisa inédita, jamais vista na história do cristianismo. Mas hoje, infelizmente, esses segmentos têm tomado conta no meio religioso. Pastores que dizem ser cheios do Espírito Santo de Deus, fazendo coisas absurdas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pois está aí, o versículo 31 vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus é você ter um propósito. E qual era o propósito desse povo? Anunciar o Evangelho de Cristo. Segundo, todos eles tinham um propósito. O versículo 32 vai abordar isso, vai dizer o seguinte: da multidão dos que creram eram coração e alma. Ou seja, da multidão, uma grande multidão, eles criam na palavra do Senhor anunciada pelos apóstolos. Mas por mais que fosse uma multidão, muitas pessoas com o mesmo propósito. Eles tinham apenas um propósito totalmente diferente do meio religioso que nós vivemos. Se não vejamos, por que existem várias igrejas ditas cristãs? Por que existe a Igreja Batista com os seus dogmas, a presbiteriana com os seus, as pentecostais com os seus dogmas diferentes, os neopentecostais com as suas interpretações diferenciadas? Por que então, se o Evangelho é o mesmo, é um só? A palavra de Deus não há divisão, a palavra de Deus é uma só. Mas por que existem tantas divergências entre as religiões?
Por que isso? Pois este povo que estava aqui reunido na igreja primitiva, eles tinham um só propósito: anunciar o Evangelho de Cristo. Esse era o propósito desse povo: pregar a palavra de Cristo, levar a salvação àqueles que ainda nunca ouviram falar de Jesus. E este era o propósito dos apóstolos, e eles assim o fizeram. Voltemos ao verdadeiro Evangelho. Terceiro, eles estavam cheios de graça. O versículo 33 vai dizer isso. Vai dizer o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Eles estavam cheios de graça. E a palavra graça no seu original quer dizer favor imerecido. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós não merecemos a salvação, mas Cristo, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, concede a todo aquele que abre o seu coração e deixa Jesus entrar. Pois os apóstolos estavam cheios de graça. Eles compartilhavam tudo que eles tinham com o povo. Isso é graça. É você compartilhar aquilo que você tem. É você muitas vezes abrir mão daquilo que você tem de melhor para compartilhar com quem não tem nada. É você muitas vezes ter um pouco para comer, mas ainda você compartilhar com aquele que não tem nada. Você ainda tem pouco e quem não tem nada. Então, meu irmão, isso é graça, favor imerecido. Olhe para si mesmo e imagine, pense: será que você é digno de ser salvo? Será que você merece a salvação eterna? Será que eu sou digno desta salvação que Cristo trouxe para nós? Será que eu sou digno de ser salvo? Não. Essa é a resposta. Nós não merecemos a salvação, mas Cristo, pela sua infinita graça, Ele nos dá. E os apóstolos estavam cheios de graça. Voltemos ao verdadeiro Evangelho. Quarto, eles eram justos. Eles agiam com justiça. Veja o que diz o versículo 33 e 34, vai dizer o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu li a partir do versículo 33 até o 35. Ou seja, aquele povo, eles repartiam tudo o que eles tinham, levavam aos apóstolos, e os apóstolos repartiam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, eles agiam com justiça. Pare e pense: será que é isso que tem acontecido no meio religioso? Será que é isso que tem acontecido no meio evangélico? Porque o que nós mais temos visto no meio evangélico é injustiça. Essa aqui é a grande verdade. Não há como fugir dessa realidade, porque é assim que as coisas têm acontecido. As pessoas brigando pelo que é seu, pelo seu dízimo, pela sua oferta, enganando você, usando texto sem contexto para pegar o seu dízimo.
passagens bíblicas que não tem nada a ver em seu contexto, passagem bíblica que não serve ao gentio nem à igreja, mas sim que eram tidas apenas para Israel, eles usam para te enganar. Daí então você para e pensa. Você muitas vezes não tem nenhum carro para andar, onde muitas vezes o seu líder religioso tem um carrão. Você muitas vezes não mora nem em uma casa sua propriamente, mas sim de aluguel, onde seu líder não tem uma casa, tem uma mansão com piscina e tudo. Será que isso é justiça? Será que este é o verdadeiro evangelho que Cristo ensinou? Será que era isso que esses apóstolos faziam? Eles agiam dessa forma? Eu acredito que não. Eu vou ler o versículo novamente. Ele diz o seguinte, vou ler do 34 ao 35, que vai dizer o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos distribuíam a cada um na medida que eles tinham necessidade. Era assim que os apóstolos faziam. Era assim que eles agiam. Aí eu paro e penso, muitas vezes, o meu filho estuda em escola do governo, mas o filho do líder religioso estuda nas melhores escolas particulares, onde muitas vezes ele vai estudar no exterior. Muitas vezes ele vai estudar no exterior. E o meu filho, muitas vezes, não tem nem condições de sair da escola pública. E esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro que esses líderes religiosos agem vem do bolso de quem? Do seu. E muitas vezes do meu. Voltemos ao verdadeiro evangelho. Vamos despertar do nosso sono. Vamos agir conforme as Escrituras nos ensinam. Vamos agir dessa forma. Muitas vezes a gente se pega aquele versículo que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele trabalhava para que ele não fosse pesado aos irmãos. Pois é, desperta, tu que dormes. Voltemos ao verdadeiro evangelho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.